Parou aqui nos arrays, né? Isso. Isso, né? Então, aqui os arrays, né, eles vão começar, listas ou arrays vão começar aí na posição 0, igual as outras linguagens de programação, né? E aqui eu estou exibindo aqui a primeira posição, né, que vai ser, aí, no caso, o arroz, né? Lista 0 vai imprimir aí para nós o arroz, né? Bom, deixa eu até voltar lá no código. Deixa eu voltar aqui no código. Vou colocar aqui. Bom, então eu tenho aqui um array, né, com uma lista de compras aí, que corresponde a uma lista de compras. Tem aí o arroz, o feijão e o óleo. Bom. E tem aqui também a banana aí. Beleza. Então, eu tenho aqui uma lista de compras. E se eu vier aqui no navegador, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Exemplo, projeto PW2. Vou mandar abrir pelo Chrome aqui. Bom, então aqui eu vou clicar em F12, né? Ele imprimiu ali para nós o arroz aqui, certo? Lembrando que o console vai exibir no console aí do navegador, né? Então, deixa eu voltar aqui nos slides. Existem aí, na verdade, né, cinco principais métodos aí, né, para poder trabalhar aí com arrays, né? Então, o primeiro deles é o pop. Conforme nós vamos ver aí, o pop, ele vai remover um item do final de um array, né? E quando eu faço pop de um elemento, né, o próprio método, né, a função aqui do pop, né, ela retorna o item removido, né? Então, se eu vier aqui e fizer um pop desse elemento, né, agora eu vou fazer o seguinte, vou imprimir para nós o console log, né, a lista.pop, né? Então, lembrando que o pop ele remove o item do final, né? Então, provavelmente, ele vai retornar para nós aí qual o valor? Banana, né? E na hora que eu for imprimir a lista, ele vai imprimir toda a lista sem o último elemento aí, que é a banana, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui, atualizar. Então, olha lá, imprimiu a banana e removeu, né? Então, ou seja, ele já, quando eu faço o pop, ele já remove e retorna um elemento para mim que foi removido, né? Então, eu tenho aqui em mãos, né? Nesse momento aqui, eu tenho em mãos o valor, lista.pop, o valor banana, né? O retorno é banana. E aí, quando eu mando imprimir a lista novamente, ele vai imprimir toda a lista sem a banana, porque removeu o último elemento. E o próximo método é o push, né? O push, ele adiciona itens ao final de um array, né? E ele retorna também um novo comprimento do array. Então, ou seja, agora ao invés de retornar o elemento, eu vou retornar o tamanho desse array, né? Então, eu consigo aí agora retornar o tamanho dele, né? Então, se eu faço aqui agora um lista.push macarrão, ele vai adicionar aí no final da lista, né? O macarrão, né? Só que ele vai retornar para nós o tamanho da lista, né? O tamanho anterior era 5. Quando eu inserir o macarrão, agora o tamanho da lista vai ser o quê? 6, né? Então, ele vai fazer isso aqui para nós, ó. Ele vai mostrar 6, que é o push, ele retorna o tamanho, né? O ponto length do vetor agora com um novo elemento. E eu mandei imprimir aí agora o array, o novo array, né? Ou seja, com o macarrão aí no final, tá bom? Então, eu tenho aí o push e agora eu tenho aí o shift, né? O shift, ele remove um item do início de um array
né? E retorna também o item removido, né? Então, além de remover, ele já retorna o valor que foi removido, né? E remove aí do início, né? Lembrando, né, que, deixa eu voltar aqui, lembrando que o primeiro método que eu mostrei, ele é o POP. O POP remove do final, né? E o Shift, ele remove do início, tá? Então, POP remove do final e o Shift remove do início. Então, vamos lá. Vou fazer aqui de novo. Então, fazer o Shift vai remover do início, né? Então, ele vai imprimir aqui o arroz e vai mostrar a lista agora a partir do feijão. Feijão, óleo, leite e banana. Tá bom? Que agora eu fiz a remoção do início, né? Do nosso vetor aí. Então, na hora que eu executar, ele vai mostrar aí o arroz removido, né? E a nova lista sem o arroz no início da lista. Tá bom? Que foi removido a partir do início. Bom, agora nós temos aqui o método unshift, né? Ele adiciona itens ao início de um array, né? Então, eu antes, com o shift, eu removia um elemento do início, agora o unshift eu vou adicionar um elemento no início do array, tá bom? Então, são os métodos aí, né? Os principais métodos para poder trabalhar aí com arrays, né? Então, vou lá, voltar aqui. Tenho aqui agora o console log de lista unshift. Eu vou adicionar o macarrão no início da lista e vou imprimir aí a lista, né? Então, na hora que eu executar aqui, ó, ele vai mostrar aí o length, né? O ponto length e adicionado aí o macarrão no início da lista. Perfeito? Então, agora o próximo. Bom, todos os métodos que eu mostrei até agora, todos eles ou faziam uma inserção ou remoção sempre no início ou no final da lista, né? Mas agora pensando, se eu precisar fazer, seja uma adição ou remoção de um determinado elemento, né? Que seja no meio do array, como que eu faço, né? Qual o método que eu utilizo? Então, para isso, nós vamos utilizar o método splice, tá bom? Esse método splice, ele adiciona um item em uma posição específica, né? Então, aqui, eu tenho agora um exemplo de adição de um elemento, né? Numa determinada posição, né? Então, ou seja, eu não vou remover nenhum outro elemento, vou adicionar aqui, por exemplo, maionese na posição 1, né? E desloca o restante aí dos outros elementos para posições para frente ali, posteriores, tá bom? Então, ele vai adicionar aqui 0, né? Ou seja, no lugar do feijão, ele vai inserir maionese e vai empurrar o feijão e o restante dos outros elementos para posições posteriores, tá bom? Então, vamos ver aqui o resultado aí. Ele vai pegar aqui e vou fazer agora uma adição, né? Aqui eu falo que eu não quero remover nenhum item, né? Então, por isso que eu tenho aqui adição de um elemento, né? E não vou remover nenhum item, vou adicionar apenas a maionese, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Na hora que eu venho aqui e executo, ó, ele vai adicionar aí, né? A maionese no lugar do feijão, né? E aí vai empurrar os outros elementos para frente para poder inserir a maionese, né? Inclusive, né, se eu vier aqui e colocar, vamos supor, 2, né? Ele vai fazer o seguinte, olha que interessante, né? Ele vai vir aqui, deixa eu voltar aqui. Ele vai colocar a maionese na posição 2, né? Então, aqui, aqui eu falo a posição que eu quero inserir a maionese, né? E aqui eu falo os elementos que eu quero remover, né? Então, na verdade, eu poderia tentar fazer o seguinte, inserir na posição 1 e remover 1, né? Então, qual que seria aí o resultado, né? Se a gente fosse fazer um teste aí. Tá vendo que ele removeu o feijão, né? Então, ou seja, eu inseri a maionese e já sobrescrevi, né? Então, tem essa possibilidade também, bom? Então, só uma revisão aí, né? Fez uma curiosidade, o método Splice é bastante útil para nós.
né, para poder trabalharmos aí com operações, né, fazer operações em vetores, né. Então, se eu quero deletar um item, né, basta eu usar o splice sem falar o valor que eu quero adicionar, né. Então, repare que eu vou alterando os parâmetros aqui, né, do método splice, né. Então, basta alterar para poder inserir ou remover em qualquer parte do vetor, né. Então, fiz o splice aqui em 2, né, ou seja, na posição 2, remova um elemento. A partir da posição 2, remova um elemento. Então, 0, 1, 2, né? Ele vai remover, então, o óleo. Então, a lista vai ficar arroz, feijão, leite e banana. Então, salvando aqui, na hora que eu executar, ele vai remover aí para nós, igual eu falei, o óleo, né? Então, ele removeu o óleo. Então, a partir da posição 2, remova um elemento. E se eu quiser remover, sei lá, 2 elementos, né? Então, agora a nossa lista vai ficar arroz, feijão, né? A partir da posição 2, remova 2 elementos. Então, vai remover o óleo, o leite, vai ficar arroz, feijão e banana, né? Então, vamos lá. Vamos ver o teste aqui agora. Arroz, feijão e banana, perfeito. Né? Então, agora, se eu quiser fazer o seguinte, a partir da posição 2, remover 3 elementos. Né? Então, a partir da posição 2, eu tenho que 0, 1 e 2. Ele vai remover 3 elementos, incluindo a posição 2. Então, vai ser o óleo, o leite e a banana. Ele vai remover os 3 elementos a partir do conteúdo do óleo. E vai deixar apenas o quê? O arroz e o feijão. Perfeito? Então, eu vou voltar aqui e vou testar aqui agora. Ele vai deixar lá só arroz e o feijão. Perfeito? Bom, pessoal, esses são aí os principais métodos aí para poder trabalhar com vetores, né? E agora nós vamos ver aí os objetos do JavaScript, né? Então, lembrando aí que eu posso criar um objeto, né? E para eu poder criar um objeto com JavaScript, eu devo utilizar aí a chave, né? E aí eu passo as propriedades desse objeto e crio os seus respectivos métodos, né? Nesse caso, eu tenho apenas um único método, quer dizer, olá, e a propriedade nome, né? Desse objeto pessoa. Bom, é importante aqui diferenciar que na linguagem JavaScript a gente tem lá objetos mutáveis e imutáveis, né? Ou seja, lá na programação orientada a objetos e funcional, né? O objeto, ele porque assim, a linguagem JavaScript, ela possibilita a gente trabalhar tanto de forma orientada a objetos, quanto de forma procedural, né? De forma imperativa, né? Permite programar nos dois paradigmas, né? Então, um objeto, ele é imutável, né? No qual a gente não consegue alterar, né, o estado desse objeto, né? Ou seja, ele não pode ser modificado, né? Você criou um objeto com uma estrutura na linguagem de programação Java, por exemplo, você criou uma pessoa com as propriedades nome e idade, eu não consigo adicionar, por exemplo, em tempo de execução, uma outra propriedade diferente de nome e idade. Por exemplo, se eu quiser adicionar endereço, eu não vou conseguir. Se eu não especifiquei na classe, eu não consigo alterar o objeto em tempo de execução. Eu não consigo adicionar um endereço se eu não coloquei na minha classe, né, o endereço, né? Se eu não colocar o endereço na classe pessoa, eu não consigo alterar o objeto em tempo de execução. Ao passo que na linguagem JavaScript, né, é um objeto dinâmico e imutável, né? Ou seja, a gente consegue alterar, né, e modificar as propriedades do objeto após a sua criação e em tempo de execução. Perfeito? Então, a gente fala que é mutável quando ele é dinâmico, né? Ou seja, às vezes o objeto ele pode ser construído, né, ali em tempo de execução, dinamicamente em tempo de execução, e adicionado ali novas propriedades que não existiam anteriormente, né? E propriedades que, né, nem sei quais podem ser, né? A gente pode acrescentar N propriedades ali no objeto que já é existente, né? Então, se eu pegar aquele exemplo que eu fiz aqui de pessoa, né, só para poder ilustrar, eu consigo fazer o seguinte, né? Eu consigo vir aqui,
vir aqui, dá um Ctrl V, eu estou criando um objeto pessoa, certo? Com as chaves aqui, crio um objeto pessoa, com a propriedade nome e o método de zeroar, perfeito? Então, eu consigo fazer o seguinte, quando eu falo aqui que ele é mutável, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, quando eu venho aqui, eu consigo fazer isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Eu consigo vir aqui logo em seguida, repare que pessoa não possui a propriedade cidade e não possui a propriedade bairro, né? Eu consigo adicionar aí, né, uma nova propriedade. Repare que o objeto pessoa ele já vai existir na memória, e aí eu vou estar adicionando uma nova propriedade que eu não adicionei anteriormente, né? Então, essa propriedade ela vai passar a existir no meu objeto pessoa. Então, é isso que é a característica de mutável, né? De mutabilidade. Meu objeto, ele é mutável, ou seja, eu consigo alterar, modificá-lo, as propriedades, né? Ou métodos ali em tempo de execução, né? Ao passo que no Java, os objetos, eles são imutáveis, né? Ou seja, eu não consigo alterar os objetos em tempo de execução. Se eu não especifiquei a propriedade ou o método, enfim, na minha classe, eu não consigo alterar essa propriedade, acrescentar, na verdade, né, modificar, acrescentando ali uma nova propriedade, um novo método nesse objeto, né? Então, o Java, ele é imutável, os objetos do Java são imutáveis, ao passo que no JavaScript eu consigo fazer essa modificação aí, né, das propriedades ou métodos ali do meu objeto. Tá bom? Então, o JavaScript também possui essa característica aí. Então, uma forma, né, de adicionar uma nova propriedade é fazer o quê? Pessoa.cidade, repare que não tem cidade aqui, e faço Barueri. Ou uma outra forma de fazer a mesma coisa é considerar o objeto pessoa como um vetor, né, e na posição bairro, né, que não tem aqui a propriedade bairro, ele vai acrescentar a nova propriedade, né, e colocar aqui, por exemplo, Santo Amaro, né. E aí agora, se eu vier aqui e fizer um console log, se eu fizer um console log aqui para poder exibir num console, no terminal do navegador, eu consigo fazer assim, ó, pessoa, ponto nome, ele vai exibir o nome da pessoa. Mas agora, se eu fizer um console log e colocar aqui pessoa, né, ponto cidade, ele vai exibir agora a cidade da pessoa. E o console log ponto, deixa eu verificar aqui, bairro, né, ponto bairro. Então, eu consigo, console log, pessoa, ponto bairro, perfeito? Então, agora eu vou exibir aqui na tela, né, o nosso exemplo aí, ó. Eu exibi o Ricardo, né, que é o nome, deixa eu voltar aqui, que é o nome, Ricardo, e a cidade aqui, que é Barueri, e o bairro, que é Santo Amaro. Então, ele fez aí já a alteração no objeto pessoa, né? Eu acrescentei duas novas propriedades que eu não tinha declarado no objeto pessoa. Perfeito? Então, essa característica aí de mutabilidade, né? Então, os objetos do JavaScript são mutáveis, né? Então, eu estou acessando uma propriedade que não existia anteriormente, né? No objeto original, isso é a mutabilidade do objeto, né? Então, deixa eu aumentar aqui a tela, né? Então, eu vou mudar o objeto, né, de forma dinâmica, né, a partir da instância, sem precisar ir na classe alterar a estrutura do objeto, né? Altera o objeto em tempo de execução, né? Então, eu tenho também os objetos genéricos ou literais, né? E deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um ESC aqui. Então, tem aqui os objetos literais ou genéricos, né? Que, na verdade, eu não preciso... deixa eu aumentar aqui. O que acontece aqui, né? Quando eu crio um objeto pessoa, deixa eu colocar aqui, const. Então, quando eu faço isso daqui, ó, estou criando aqui um objeto pessoa, literal, né? Literal é quando é um objeto sem um tipo específico, né?
No JavaScript também, ele permite agora na versão do ECMA 6, né? Inclusive, vocês já devem ter visto lá o vídeo da diferença de JavaScript para ECMAScript, né? Então, lá eu comento que... lá eu comento o seguinte, né? No ECMA 6, né, é possível também trabalhar com classes lá no JavaScript, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso lá no JavaScript. Então, eu consigo também trabalhar com classes, né? Com protótipos e classes, né? Porque o JavaScript é uma linguagem de programação orientada a objetos, né? Mas que permite também trabalhar com classes, né? Só que o Java, ele é uma linguagem orientada a objetos puramente ali por classe. O JavaScript, ele é uma linguagem orientada a objetos por protótipo, né? Que aí vai trabalhar com a parte mais de funções ali, né? Então, eu crio um protótipo baseado nas funções, né? E aí, esse objeto JavaScript, né? Ele vai ser um protótipo, né? Eu vou trabalhar com protótipos com base em funções, né? E como que eu falo ali? Eu posso trabalhar com protótipos, que é baseado em funções, né? Ou eu posso trabalhar também com classes, a partir do ECMA 6, da versão 6 do JavaScript, tá bom? Então, ele permite as duas formas, né? Não só por protótipo, baseado ali por funções, né? A gente tem que criar as funções, né? O protótipo ele permite trabalhar ali com funções, né? E as classes também, né? A gente consegue criar classes, né, no JavaScript, tá bom? E trabalhar com objetos definidos e estabelecidos numa determinada classe, tá bom? Então, como é só uma revisão, pessoal, estou dando uma revisão geral, assim, né? Mas, se vocês quiserem também, a gente pode voltar a ver essas partes aí de objetos, né? Como trabalhar com classes ali no JavaScript, tá bom? Mas, por enquanto, não tem essa necessidade aí, né? E à medida que eu for precisando, eu vou revisando ali ao longo da própria aula, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, né, para a gente poder encerrar essa parte aí da revisão do JavaScript, né? Eu tenho aqui um objeto, deixa eu só verificar aqui, com as pessoas, ele está dando um errinho aqui, nome pessoa, que está errado aqui. Zeus. Conte pessoa. Script. Ali onde é 2 pontos, não é vírgula? Ou não? Ah, não. Aqui, não, aqui é 2 pontos mesmo. Não, é lá em cima no nome. Nome, Paula, aí tá 2 pontos. Tá 2 pontos? Olha, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Não é só vírgula? Não, aqui, olha só, a gente fez aqui, ó, por exemplo, né? Igual eu fiz aqui no objeto, quando eu criei lá um objeto pessoa, né? O objeto mais simples. Vírgula, tem razão, Maria Clara. Vírgula aqui, ó. Tem razão. Tem razão, que é vírgula, e os métodos também é separado por vírgula, tá bom? Realmente ficou errado aí no slide aí. É vírgula aqui mesmo. Então, muito obrigado, viu, Maria Clara? Então, aqui tem esse detalhe aí, não é ponto e vírgula não, e sim vírgula. Então, aqui eu tenho que construir log, eu exibo aqui as informações do objeto original, né, e posso acessar aí as informações, né, de forma separada aí, né? Então, pessoa.nome, eu acesso o atributo nome do objeto pessoa, né? Então,
para construir log com C minúsculo, e posso fazer também o seguinte, construir log, né? E aí eu faço o quê? Pessoa, ponto, dizer tchau, né? Eu posso dizer olá ou dizer tchau, né? Então, eu vou só mostrar aqui, né? O resultado aqui da execução. Então, dizer olá, e aí sim vai mostrar aí para nós, deixa eu ver uma coisa que eu coloquei, aí veio em formato de alert, né? Dizer olá. Olha lá, ele mostrou aqui, na verdade, no alert, né? Olá, meu nome é Paulo, né? Dou ok aqui. Né? Ele exibiu aqui o objeto original, né? Com nome, sobrenome, idade, os métodos, né? E mostrou aqui para nós o que? A pessoa.nome que é Paula, tá joia? E para chamar o método, lembrar de colocar aí o parênteses, né? Se não colocar o parênteses, ele exibe a função como se fosse um texto. Né? Então, o parênteses é para poder executar realmente, né? Fazer a chamada do método, né? E executar esse método. Perfeito? Então, aqui, eu dei uma revisão geral, assim, uma pincelada, né? Da parte de objetos, né? E mostrei aí os objetos mutáveis, imutáveis, né? Expliquei aí como chamar os métodos, né? Repare que aqui a gente não precisa usar a palavra-chave new, né? Ao passo que quando eu estou programando com classes no JavaScript, eu sou obrigado a usar a palavra-chave new, né? Aqui não. Aqui eu criei o objeto pessoa, né? Já é o próprio objeto, então eu preciso criar uma classe, né, aqui nesse caso, criar uma classe e usar a palavra-chave new, porque aqui já é o próprio objeto pessoa. Então, eu já utilizo diretamente pessoa.nome, sem fazer new pessoa, né? Não preciso criar um objeto pessoa para acessar os atributos ali, ou propriedades e métodos desse objeto, né? Então, não é necessário usar a palavra-chave new, quando é um objeto literal. Agora, quando eu vou criar um objeto ali por meio de uma classe, por meio de um protótipo, né? Aí sim eu sou obrigado a usar a palavra-chave new, criar um objeto para depois acessar as propriedades e métodos desse objeto. Perfeito, pessoal? Bom, então, essa é a característica aí do JavaScript, né? A parte de objetos aí, tá bom? Então, era mais uma revisão mesmo, né? Eu, inclusive, coloquei aqui algumas referências aí, depois se vocês tiverem curiosidade, né? Tem um site muito bom aqui também, Alligator, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Então, tem do Alligator, tem esse aqui do Mozilla, que eu recomendo bastante, né? Tem aí os operadores de atribuição, operadores de comparação, que eu comentei, os 3 iguais, né? É o estritamente igual. Esse operador chama estritamente igual, por aí vai, né? Eu tenho aqui, então, toda a parte aí de operadores lógicos, operadores aritméticos, unários, relacionais, e operadores ternário, né? Então, assim, tem vários operadores, conforme aí eu já mostrei também na revisão, né? Então, aqui tem a documentação da Mozilla, muito boa também, né? E tem aquela questão também que eu mostrei na última aula, que é os parâmetros REST, né? Que são var-args, né? Eu passo aí vários parâmetros para uma função, né? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um exemplo de função func1, passando a reticência, que representa vários parâmetros, né? E aí eu faço theargs.length, né? Se eu passar nenhum valor, né, zero, ele vai mostrar o quê? O theargs.length, zero. Se eu passar um único valor, ele vai mostrar o valor 1, né? Ele vai mostrar aqui que só tem um parâmetro. Se eu passar 3 valores para a função, ele vai mostrar o length aqui é 3, né? Ou seja, 3 parâmetros aí para a função, perfeito? Então, esse aqui é o var-args aí, né? Que eu mostrei na última aula também. Então,
a gente encerra aqui a revisão aí, né, da parte do JavaScript, né, do que a gente vai precisar aí para as próximas aulas. Bom, eu vou passar aqui, né, então, Maria Clara. Então, como a gente já está aqui quase no horário, eu pensei em fazer o seguinte, mostrar apenas como instalar o Node e na próxima aula a gente continuaria do Node em diante. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu abrir aqui o slide do Node, e aí eu mostro como instalar o Node, né, e já disponibilizo esses slides aqui para quem tiver curiosidade também de ver, né? Então, ó, tem um Alligator aqui, é um site muito bom, né? E Eu vou ia te deixar... perguntar isso, você vai disponibilizar o slide para gente? Vou disponibilizar sim, tá joia, Maria Clara? Pode ficar tranquila, que eu vou disponibilizar para vocês sim. Beleza. Bom, então eu vou começar aqui então a parte do Node, né? Começar explicando aí o que é o Node.js e a instalação dele. E aí na próxima aula a gente continua aí com o Node, tá bom? Bom, então eu vou começar aqui a introdução ao Node.js, né? Um breve sumário aí, o que é o Node.js, instalação e configuração do Node, o que é NPM, né? E vamos ver também, acabei não colocando aqui no sumário, faltou, o Yarn, né? Que nós vamos utilizar ao longo da disciplina, né? O Yarn, ele inclusive, possui um desempenho, né? O gerenciador de pacotes, que eu vou explicar o que é, só que ele é o mais utilizado pelos desenvolvedores atualmente, muito mais do que o NPM. Então, por isso que nós vamos utilizar o Yarn, ao invés do NPM, tá bom? Bom, o que é o Node.js, né? O Node.js nada mais do que um ambiente de execução JavaScript, né? Ou seja, ele não é uma linguagem de programação, tá bom? Então, o Node.js não é uma linguagem de programação, e sim um ambiente de execução JavaScript baseado aí na engine V8, né, do Google Chrome, né? Ele vai dar acesso aí a várias bibliotecas, APIs aí, com diferentes funcionalidades aí, desde funcionalidades básicas, né, até execuções aí de aplicações JavaScript fora de um navegador, né. Então, é importante destacar aqui também que o Node.js, né, ele vai estar preocupado aí, né, a gente, em executar o JavaScript, né, nativamente, ali no caso, dentro de um servidor, né? Então, ou seja, do lado do servidor, né? Então, a ideia é que, antigamente, o JavaScript ele era executado apenas aonde, né? No navegador. Então, o JavaScript é uma linguagem do navegador, uma linguagem de programação, né? Do navegador. Então, o que percebeu-se, né? Que a gente poderia utilizar também a linguagem JavaScript do lado do servidor. Então, nasceu aí o Node.js, né? Então, pegaram ali a engine V8 do Google Chrome, né, do navegador Google Chrome, e criaram ali uma forma, um ambiente de execução, né, do JavaScript do lado do servidor, tá bom? Então, aqui, nós não vamos ver, por exemplo, vocês não vão ver métodos para poder trabalhar com o DOM, a estrutura DOM do documento HTML que vocês viram lá na programação Web 1, né? O DOM nada mais é do que aquela árvore hierárquica lá do HTML, né? Eles consideram o HTML, a nossa página HTML como uma árvore, né? Onde eu tenho lá o body, tenho lá as listas ordenadas, não ordenadas e assim por diante, né? Eu tenho lá sempre um elemento, ele possui o quê? Os descendentes, os pais, filhos, né? Ascendentes. Então, tem toda uma hierarquia. O HTML possui essa hierarquia que representa nada mais, nada menos do que o DOM, que é o Document. Document, deixa eu só lembrar aqui, não estou lembrado de cabeça, que ele só fala DOM, né? Mas DOM HTML. Document Object Model, isso. Que é um modelo, né, que nada mais, nada menos do que a representação do HTML no formato
de árvore, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o HTML é o pai do head e do body, né? E o head possui, por exemplo, tags title e tags metas, né? O body já vai possuir ali as tags H1, P e o L. Dentro de um P, eu posso ter um link. Dentro da lista não ordenada, eu posso ter itens ali, né? Da minha lista não ordenada. Então, o LI aqui é filho de UL, né? E o L é filho de body. Então, o body é avô de LI, né? E assim por diante, né? A gente consegue montar toda uma árvore aí. Então, essa árvore, ela é carregada pelo navegador, né? A gente trabalha com o JavaScript manipulando a DOM. A gente tem como manipular a DOM a nosso favor. Então, é isso que o JavaScript faz do lado do cliente, né? Ao passo que do lado do servidor, a gente não tem add-on, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês, porque aqui a gente vai trabalhar com JavaScript de uma forma diferente do que a gente trabalha do lado do front-end. Aqui nós vamos estar preocupados com o lado do back-end, né? Ou seja, do lado do web server, do servidor, tá bom? Application server, né? Então, permite aí, né, o Node.js vai permitir a execução do JavaScript no back-end, né, em aplicações web. Então, devido à sua flexibilidade, o Node.js ele pode ser utilizado em mais variados contextos, né? Como, por exemplo, Internet das Coisas, né? Que é o Johnny 5, é uma biblioteca muito interessante para poder utilizar JavaScript em sistemas embarcados, né? Você consegue aplicar, utilizar a linguagem JavaScript em outros contextos que não na web, né? Que é no caso dos sistemas embarcados. E também tem uma biblioteca muito interessante, que é o TensorFlow, que é uma biblioteca JavaScript para poder trabalhar com inteligência artificial, né? Trabalhando aí para poder usar a linguagem JavaScript no contexto, né, de inteligência artificial. Então, repare, nós estamos utilizando JavaScript não somente no contexto ou no ambiente da web, né, nas plataformas web, e sim em outros dispositivos, em outros contextos, né? Por exemplo, o Johnny 5 vai utilizar JavaScript em sistemas embarcados, né? Então, o TensorFlow vai utilizar JavaScript na área de inteligência artificial, né? Então, o JavaScript ele não é usado apenas na web, tá bom? Então, a gente pode ter aplicações em Node.js de tempo real, né? Aplicações em Node.js, né, para conectividade wireless ou bots, chatbots, né? Ou de streaming, né? Big Data, análise de mineração de dados, né? De grande quantidade de dados e até mesmo fornecendo e consumindo uma API REST, né, que nós vamos ver também ao longo da disciplina. Né? Então, nós vamos trabalhar com APIs REST aí, né? Então, antes de eu explicar o que é o NPM, né, inclusive, a gente vai precisar... Deixa eu voltar aqui. Antes de eu falar o que é NPM, deixa eu baixar lá o Node, né? Já mostrar para vocês como que é a instalação aí do Node.js, tá? Que não tem nenhuma dificuldade. Node.js, basta digitar Node.js aí no Google, o primeiro link que aparece é o Node.org, né? E aí eu vou baixar aqui, ó, o download for Windows, né? A minha arquitetura do meu notebook é 64 bits. Eu vou baixar a LTS, que é a versão estável, né? 16.13, que é a última versão do Node. E aí eu vou baixar naquele em downloads mesmo. Vocês vão ver que rapidamente agora ele já vai baixar aqui, já vou pedir para acessar a página, abrir a pasta de downloads. Né? Eu só estou esperando ele terminar de baixar ali. Vocês vão ver que não tem segredo para poder instalar o Node, né? Deixa eu... Está baixando aqui ainda.
Maria Clara? Oi, tô aqui ainda. Ah, tá conseguindo aí acompanhar, né? É porque Sim, parece que a sim. internet aqui deu uma... Não, Bom, tá dando pra acompanhar. deu uma travada ali. Bom, enfim, vamos continuar aqui então. Eu vou explicar agora o que é o NPM, e aí eu instalo e a gente encerra, tá bom, Maria Clara? Beleza, beleza. Tá bom? Então, eu vou explicar o que é o NPM, né? O NPM nada mais é do que o Node Package Manager, né? Que é o gerenciador de pacotes aí que é nativo do Node.js, né? Então, é um gerenciador de pacotes, né? O Node ele trabalha com esse conceito de pacotes, né? E aí, o NPM também ele vai permitir a instalação de módulos e bibliotecas que uma aplicação, né, que as aplicações utilizam, né, ou que elas necessitam aí. Então, exemplos de comandos do NPM, né, a gente sempre vai utilizar npm install, né, para poder instalar somente na aplicação, npm install "-g", que é de global, né, quando eu quero instalar um pacote global, né, que ele seja sempre disponível na minha máquina, para qualquer aplicação, qualquer sistema que eu desenvolver, né, npm uninstall, que é para poder desinstalar um pacote local, né, de uma determinada aplicação, o npm uninstall "-g", que é para poder desinstalar um pacote global, tá bom? Contudo, o NPM, né, ele não é aí o único pacote, o único gerenciador de pacotes disponível, né? Eu tenho também o Yarn nada mais é do que um gerenciador de pacotes alternativo aí ao NPM, né, que é nativo, inclusive sendo o preferido e o mais utilizado, né, entre os desenvolvedores atualmente, né? Isso se deve ao fato dele ser mais performático, né, um desempenho melhor aí do que o NPM, né? Que a diferença ela só torna aí perceptível, né, em aplicações de médio a grande porte, né? Aí você tem um download ali, né, o gerenciamento mais eficiente, né, com o Yarn do que o NPM, quando nós lidamos ali com aplicações de médio a grande porte, né? Então, eu tenho exemplos aí de comandos do Yarn, é bem semelhante ao NPM. Eu tenho lá Yarn ADD, que é a instalação somente na aplicação que estamos desenvolvendo, Yarn Global Edge, né, instalação global, né, pacotes que vão estar sempre disponíveis ali na minha máquina para qualquer aplicação que eu for desenvolver, ou seja, a gente vai conseguir enxergar esse pacote de uma forma global para todas as aplicações que nós estivermos desenvolvendo em Node.js. E o Yarn Remove, ele remove um pacote da aplicação do diretório atual. Yarn instala ou reinstala pacotes, né, no arquivo package.json, né? Nós vamos ver que nós vamos ter um arquivo para poder gerenciar esses pacotes aí no Yarn, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com esse package.json aí. Perfeito? Então, antes de eu passar para as operações básicas aqui de Node, vou ver se terminou de fazer o download aqui do Node.js, né? E aí, na próxima aula, a gente continua a partir das operações do Node aí. Então, deixa eu verificar aqui. Parece que ele não terminou de baixar. Terminou de baixar ainda. Que estranho. Que estranho. Deixa eu ver, verificar uma coisa. Parece que não baixou. Node V16. Acho estranho. Cliquei em download aqui. Deixa eu ver se vai agora. Parece que agora foi, olha. Bom, agora foi. Parece que o primeiro download não tinha dado certo, por algum motivo, talvez da minha rede aqui. Eu vou instalar aqui agora, dou dois cliques. Mandei fazer o download aqui na pasta de downloads, vou executar.
e aí ele vai... Bom, deixa eu ver essa mensagem aqui. Vou clicar aqui em Next, né? Então, vai abrir essa janelinha aí para vocês. Deixa eu colocar aceito os termos, né, da licença aí, do Node, do Next. Vou instalar em C Program Files, Node.js, do Next. Aqui eu vou manter o padrão mesmo, a configuração padrão aí do Node. Vou dar um Next. Aqui eu não vou marcar essa opção não de instalação de ferramentas automático, aí não precisa disso. Vou colocar Next, install. Não tem segredo, viu, pessoal? E aí ele vai instalar aqui o Node na nossa máquina. Ô, Maria Clara, você tá por aí ainda? Tô sim, Ricardo. Eu vou Ah, ter que sair daqui a pouco. tá joia. Então, assim, só comentar aqui, né? Porque a instalação você viu que é bem simples, né? O Next acho que está demorando aqui para carregar a instalação, mas o procedimento é basicamente esse, sabe? E aí, no ambiente de execução Node, né, do Node.js, a gente vai utilizar a linguagem de programação JavaScript. Por isso que eu resolvi fazer essa revisão antes aí do JavaScript, para poder dar uma lembrada aí da linguagem, né, em características da linguagem, para poder programar aqui usando o ambiente Node, né. Então, o Node ele utiliza a linguagem de programação JavaScript, né, o JavaScript do lado do servidor, né. Diferente da programação Web 1, que a gente utilizava lá o JavaScript do lado do cliente, né? Então, aqui nós vamos utilizar um Node, que é o ambiente de execução, JavaScript, né? Do lado do servidor aí. Bom, então agora ele está instalando aqui, ó. Deixa eu terminar de instalar aqui. Mas, ô, Maria Clara, Eu? se você precisar sair, já quiser sair, tudo bem, tá bom? Aí eu continuo gravando aqui, depois se quiser dar uma olhada como é que faz, aí, tá joia? Sinta-se à Beleza. vontade aí. Eu vou ter que sair mesmo, tem umas palestras agora. Pode ficar à vontade, tá bom? Mas obrigado pela aula aí. Até Pô, mais. de nada. Semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana Bom, que vem. bom final de semana. Para você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom, pessoal, a gente vai continuar aqui então com a instalação aqui do Node, né? Para a gente poder pelo menos finalizar essa parte aí da instalação do Node, né? Então ele encerrou aqui a instalação. Vou clicar em Finish, tá bom? Então agora eu tenho aqui provavelmente, né? Deixa eu exibir aqui o console do do Visual Studio Code, né? Deixa eu abrir aqui New Terminal, deixa eu ver se ele tem uma... Geralmente ele já tem um terminal aqui, ó. Ele é meio chatinho, né, o Visual Studio. Quando você passa aqui o mouse, ele mostra uma flechinha com dupla seta, né? Então, eu tenho aqui agora o console, né? Já estou aqui na minha pasta. Eu consigo verificar pelo próprio console aí do Visual Studio, né? Eu consigo verificar aí, por exemplo, vou tirar o Absolute, Node, né? E aí eu coloco menos version, né? Menos version. Para mostrar aí para nós a versão do Node.js aí.
Node menos V, na verdade, Node menos V. Acho que eu vou precisar fechar aqui, na verdade, o Visual Studio, né? Fechar ele aqui e abrir de novo, porque ele já estava aberto. Deixa eu abrir de novo para ele poder reconhecer o Node aí. Bom, então eu reiniciei aqui o Visual Studio, né? Bom, deixa eu fechar aqui. E agora aqui também. E vou digitar agora Node -V. E aí agora ele reconheceu aqui, ó, no próprio terminal, então, do Visual Studio Code, a gente já consegue usar o Node aí, né? Então, lembrando aí, pessoal, que o Node, ele é um ambiente de execução que permite executar JavaScript do lado do servidor, né? Conforme eu já comentei. Então, o que vai acontecer aqui, né? Eu consigo, né, executar código JavaScript, né? Então, se eu vier aqui, né, e criar aqui na pasta agora, nossa pasta JS, um arquivo chamado teste.js, né? Eu consigo pegar aqui só de exemplo, né, para poder ilustrar aí para vocês, esse código script aqui que a gente desenvolveu, né? Eu consigo pegar ele Ctrl+C e colocar aqui Ctrl+V, né? Agora eu não preciso da tag script, né? Porque já é um arquivo JavaScript, perfeito? Então, só copiei aqui para poder facilitar aí para nós e vocês verem como é que é a parte de instalação e execução aí de um script dentro do Node.js, né, do ambiente de execução do Node, né. Então, basta vir aqui, né, e digitar assim, ó, Node, né, e aí eu faço aqui teste.js. E eu vou encerrar por aqui e a gente continua, então, na próxima aula. Inclusive, eu vou dividir essa aula em duas, né, para não ficar um vídeo muito extenso aí para vocês também, tá bom? Inclusive, teve uma parte que deu problemas da internet mesmo, né? Eu vou cortar para não ficar algo muito extenso, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. E aí sim a gente vai começar aí a trabalhar, então, com o ambiente de execução do Node.js, tá bom? Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.